Olá, essa é a aula 7 do setor C de Física, página 510, ok? Na aula 6, você teve uma aula sobre quantidade de calor sensível, que eu vou dar uma revisada hoje. Hoje a gente vai falar de mudança de estado físico. Primeiro, alguns alertas. Para você assistir melhor essa aula, eu recomendo, por exemplo, que você faça o exercício número 22 da tarefa. Aquele exercício 22, como pré-aula, ele vai prepará-lo para você assistir melhor essa aula. Se você conseguir fazer, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Um outro aviso é o seguinte: o exercício 26 da tarefa, ele é da tarefa complementar. Ele está escrito lá que o gelo está inicialmente a 220 graus Celsius. Por um erro de impressão, não é 220 graus Celsius, é menos 20 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Ó. A primeira coisa, como eu vou falar de mudanças de estado físico da matéria, na física, para ensino médio, a matéria se apresenta em 3 estados de agregação: sólido, líquido e vapor. Muito bem. A mudança de fase de sólido para líquido, a gente chama de fusão. Derreter, fundir. O gelo se funde, o gelo derrete. A passagem de líquido para vapor, e aqui eu já abro um parênteses. Na química e na física também, existe uma diferença entre vapor e gás. Você vai aprender isso direitinho no caderno 4 de química, quando o professor falar sobre o diagrama de fases. Mas para esta matéria, falar vapor, falar gás é indiferente. Tudo bem? Olha aqui, a passagem de líquido para vapor a gente chama de vaporização. Vaporização. Abro um segundo parênteses. Existem 2 processos pelo qual o líquido passa para o estado de vapor. O primeiro processo é um processo que ocorre a qualquer temperatura, é um processo lento, que a gente chama de evaporação. A água evapora. É o que acontece, por exemplo, na sua pele, em que o suor, que é um líquido, que é água com sais minerais, passa ao estado de vapor na temperatura que está a sua casa, a sua sala de aula. É o mesmo processo, por exemplo, que a água que está no tecido, que está no varal, secando no varal, ele evapora. Evaporação é um processo lento que ocorre a qualquer temperatura. E a velocidade com que a água evapora tem a ver com a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, mais difícil do líquido evaporar. Quanto menor a pressão atmosférica, mais fácil a molécula passar do estado líquido para o estado vapor. O outro processo de vaporização é aquele que ocorre a uma determinada temperatura, para uma determinada pressão, e é um processo turbulento, muito rápido. Esse é o processo chamado de ebulição. Então, vaporização, existe a evaporação e a ebulição. Quando eu te perguntar qual é a temperatura que a água ebule, que a água ferve a uma atmosfera, você vai falar 100 graus Celsius. E qual é a temperatura que a água evapora a uma atmosfera? Qualquer temperatura. Tudo bem? O processo de volta de vapor para líquido, a gente chama de liquefação. Fazer líquido, liquefação ou condensação. E a passagem de líquido para sólido, solidificação. Fazer sólido, solidificação. Solidificação. Tudo bem até aí? O que eu acho que você precisa saber desse esquema? Claro que tem um pouco desses nomes, mas pensa comigo, pensa que a substância seja água.
Gelo vira água, gelo derrete. A que temperatura? Você vai falar 0 graus Celsius. E água vira gelo a que temperatura? 0 graus Celsius. Portanto, a temperatura com que ocorre a fusão é a mesma temperatura que ocorre a solidificação. Gelo vira água a 0. Água vira gelo a 0. Você fala, puxa, mas qual é a diferença? Simples. Gelo vira água se receber calor. Água vira gelo se você retirar calor. A mesma coisa aqui, ó. A pressão de uma atmosfera. A que temperatura a água vira vapor? A que temperatura a água ferve? Você vai falar 100 graus Celsius. A que temperatura o vapor vira água? A 100 graus Celsius. Portanto, a temperatura com que vaporiza é a mesma temperatura com que se liquefaz. Então, a diferença é que quando você pensa para lá, para sólido virar líquido, para líquido virar vapor, é um processo em que a substância absorve calor. Portanto, o que é positivo? Então, a substância absorve calor. Os químicos falam que isso é um processo endotérmico. Já para vapor voltar a ser líquido, para líquido voltar a ser sólido, este processo, a substância cede calor, perde calor. Portanto, o que é negativo é um processo que os químicos chamam de exotérmico. Até aí tudo bem? Muito bem. Se por enquanto está ok, você pode, por exemplo, fazer uma pausa agora para estudar esse capítulo. Dá um pause no vídeo e estuda essa partezinha que eu falei e vê se você tem dúvida. Principalmente naquela parte que eu falei sobre evaporação e sobre ebulição. E se for o caso, dá uma lidinha no livro-texto. Tem uma parte lá que vai falar sobre pressão de vapor, que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Vê se você entende esse conceito lá no livro-texto. Tá bom? Se não, você continua aqui, ó. Muito bem. A experiência agora que eu vou pedir para você me acompanhar, para você pensar comigo, é o seguinte, ó. Imagine que eu tenha, por exemplo, um aquecedor elétrico, igual um forninho elétrico que você tem na sua casa. Então, esse forninho, ele tem uma determinada potência, que é um dado do fabricante, é um dado do aparelho. Você ligou, passou corrente elétrica nos resistores, os resistores começam a irradiar calor. Isso aqui começa a fornecer calor. Imagine que dentro do meu forninho, eu tenho uma certa porção de gelo, feito de água pura, pressão de uma atmosfera, tudo bonitinho, tudo bem controlado. E aqui eu tenho um termômetro. Vamos supor que este gelo esteja inicialmente a menos 20 graus Celsius. E eu vou dando calor, 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 e como a substância não pode ser perdida, porque o recipiente é fechado, suponha que eu leve esse experimento até a temperatura de 120 graus Celsius. Escuta só. Calcular a quantidade de calor que esse forno está fornecendo para essa substância não é algo difícil. Porque pensa comigo, ó, potência desse forno é a quantidade de calor que ele fornece no tempo. Então, quem quer quantidade de calor, basta pegar a potência e multiplicar pelo tempo que ele fica ligado. Então, pensa que isto aqui é uma equação que você pode fazer uso. Gente, potência é assunto quase certo nos últimos vestibulares. E falou
potência no contexto de calorimetria é essa expressão aqui, não tem outra. O que vai, às vezes, dificultar um pouquinho é qual potência você vai colocar aqui. Quando o enunciado do exercício fala assim, suponha que toda a energia liberada pelo aquecedor seja absorvida pela substância. Bom, isso significa que a potência que você vai usar é a potência do aparelho. Às vezes ele fala assim, suponha que apenas 80% da energia liberada seja absorvida pela substância. Aí a potência que você vai colocar aqui é 80% da potência total, mas é simples assim. Precisa treinar um pouquinho e acabou. Até aí tudo bem? Agora, suponha que você seja o meu ajudante nesse experimento. E você faça o seguinte, a cada 10 segundos, por exemplo, você anota a temperatura. Aí você fala assim, Carrilho, no tempo zero do meu relógio, estava marcando menos 20 graus Celsius. Te dou um tempo para você pensar. Você acha que esse gelo, quando começar a receber calor, ele já vai derreter? A resposta é não, porque gelo só derrete a zero. Portanto, a primeira entrada de calor para esse gelo vai esquentar, vai aquecer o gelo. As partículas de H2O vão vibrar cada vez mais rápidas. Portanto, depois de 10 segundos, você vai falar assim, Carrilho, a temperatura agora é menos 18, Carrilho, menos 16, Carrilho, menos 14, até chegar em zero. Quando chega em zero, você vai olhar no relógio e falar, Carrilho, está marcando zero. Dá mais 10 segundos, Carrilho, está marcando zero. Está marcando zero. A temperatura estabiliza em zero. Significa que a energia térmica que está entrando lá no gelo não está sendo usada mais para agitação. Está sendo usado para romper as ligações internas, sair da estrutura cristalina do sólido e ir para o estado líquido. E a temperatura é zero, zero, zero. Quando que a temperatura vai voltar a subir? Quando todo o gelo tiver se convertido em água. Quando não tiver nenhuma pedrinha de gelo, porque enquanto tiver uma pedrinha de gelo, a energia vai para o gelo virar água. Aí quando tudo virar água, você começa, olha Carrilho, 0, 5, 10, 15, até 100. Quando chega em 100, é o segundo momento que a temperatura estabiliza em 100. É a segunda mudança de estado físico, a água ferve. Suponha que eu vou aprisionando o vapor liberado pela água e aqueço esse vapor até o término a 120 graus Celsius. Portanto, essa tabelinha aqui vai estar cheia de números aqui, ó. Agora o pedido é, suponha que eu pegue esta tabela e converta num gráfico, em que aqui eu coloco temperatura indo de menos 20 a 120, passando pelo 100, passando pelo 0, e neste eixo pode vir tempo, o que é muito usual em prova de vestibular, tempo, e se ele te der tempo, pode acreditar que vai ter alguma pergunta sobre potência, ou vai ter algum dado no exercício sobre potência, ou quantidade de calor. Gente, dá na mesma. Em termos de figura do gráfico, vai dar na mesma. Porque, lembra aqui, ó, a quantidade de calor e o tempo estão intimamente ligados. Eles só diferem entre si por uma constante, a potência é uma constante. E o gráfico, se você fizer, acho que muitos aqui devem saber, é uma escadinha. Vou fazer aqui para você, ó. O gelo esquenta até 0. Quando é 0, a temperatura estabiliza. Quando todo o gelo tiver que se convertido em água, a temperatura sobe até 100. Em 100 eu tenho outra mudança de estado. E a temperatura volta a subir 120.
Cuidado que agora eu vou falar em coisas complicadas do gráfico. Então vamos lá, ó. Essa fase é aquecimento do gelo. Fusão do gelo, derretimento do gelo. Aqui eu só tenho gelo lá no meu recipiente. Aqui eu só tenho água. Em qualquer ponto, uma mistura de água e gelo. Então, num exercício, se o cara disser, ó, convivem água e gelo em equilíbrio, só existe uma temperatura que convivem água e gelo em equilíbrio térmico, é 0 graus Celsius. Tudo bem? Aqui, ó, aquecimento do líquido, aquecimento da água. Água virando vapor. Aqui é só água, é o início da vaporização. Aqui é só vapor, é o fim da vaporização. Em qualquer ponto intermediário, uma mistura de água e vapor. Aqui, aquecimento do vapor. Nas fases de aquecimento, nas fases de aquecimento, se eu quiser saber a quantidade de calor que a substância absorveu, processo número 1, pego a potência do aparelho, gente, a potência do aparelho, e multiplico pelo tempo. O tempo pode estar nesse eixo. Ou, pego a massa da substância, o calor específico da substância, e multiplico pela variação de temperatura, Q igual a mc delta θ. Aula 6. Cuidado, o C do gelo não é o C da água. C do gelo, você não precisa saber. Mas estou te entregando aqui, o C do gelo é meia caloria por grama grau Celsius. C da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Você assistiu até aqui? Então vou te dar um brinde. Vou fazer uma pergunta. Você faz uma pausa, reflete e tenta responder. Esse gráfico eu fiz sem escala. É um esboço. Mas vamos supor que essa reta faça aqui um ângulo alfa com horizontal. E essa reta faça um ângulo beta com a horizontal. Pergunta: alfa é igual a beta? Alfa é maior que beta ou alfa é menor que beta? Dado, vou te dar a dica. E a dica está aqui, ó. É pelos calores específicos que você vai decidir. Bora, faça uma pausa e me responda qual a relação. Quem é maior, alfa ou beta e por quê? Ok, vamos lá. Calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que cada 1 grama de gelo, para subir 1 grau Celsius, você dá meia caloria. Para a água, para cada 1 grama, para subir 1 grau Celsius, você precisa dar 1 caloria. Então a pergunta é, quem é mais difícil de esquentar? Gelo ou água? Água. 1 caloria para cada grama, que é meia. Portanto, se esquentar a água é mais difícil, a subida de temperatura da água é lenta. Até cuspi agora. É lenta. Põe isso na sua cabeça. Calor específico 1 é número alto. Água é uma substância difícil de esquentar nesse sentido. Precisa sempre de muita energia para esquentar. Também libera muita energia para esfriar. Portanto, olha meu gesto, ó, a subida da temperatura da água é lenta. Precisa receber muito calor, ou precisa passar muito tempo para a temperatura subir. Então esta reta é mais inclinada, a alfa
é maior que beta, pois o calor específico do gelo é menor que o calor específico da água. Mas faça a anotação correta, porque pode ser que você anote isso e no final do ano você não lembre. Calor específico menor significa é mais fácil esquentar. Se é mais fácil esquentar, sobe mais rápido a temperatura. Por isso que a reta é mais inclinada. Combinou? Muito bem. Agora, e nas mudanças de estado? Nas mudanças de estado, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó, sem escrever. Me acompanhe porque é fácil, ó. Pega uma pedra de gelo a zero. Uma pedra de gelo a zero. Imagine que eu queira transformar uma pedra em uma poça d'água a zero. Para isso eu dou que quantidade de calor? Se eu não tivesse uma pedra, se eu tivesse duas pedras idênticas, para transformar numa poça de água a zero, eu não deveria dar Q para uma, Q para outra? Uma pedra é um corpo de massa M. Duas pedras é um corpo de massa 2M. Ora, se eu dobro a massa, eu dobro a quantidade de calor, o que um professor de matemática fala? Que a quantidade de calor e a massa de quem muda de estado físico são grandezas diretamente proporcionais entre si. Então eu deveria escrever assim, ó, nas mudanças de estado eu deveria escrever a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Mas professor de física é preguiçoso. Eu tenho preguiça de escrever tudo isso. Então a gente põe símbolos para as coisas. A quantidade de calor, eu tenho um símbolo para isso, é Q. É diretamente proporcional à massa. A massa eu tenho, aqui é M. E a gente tem um símbolo para é diretamente proporcional a. É esse símbolo aqui, ó. Então o povo de exatas, ele entra aqui, o cara lê, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa, é o que está escrito. Aí o professor de matemática fala assim, se essas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas é uma constante. Então Q sobre M é uma constante. Então a matemática lê assim, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas for uma constante. Nós de exatas, também o que a gente faz? Sempre arruma uma letra para constante e um nome para constante. A letra escolhida foi a letra L. E o nome é chamado de calor latente de transição. Calor latente de fusão, calor latente de solidificação, calor latente de vaporização. Então chega na famosa expressão para mudança de estado, que é M vezes L. Gente, essas são as duas expressões mais importantes da calorimetria. Calorimetria não tem muita parte algébrica, não tem muitas equações. O problema são os exercícios. Muita coisa para a gente pensar no exercício, você vai ver que o exercício não é tão simples assim. Deixa eu te dar mais uma dica. A unidade do L vai ser uma unidade de energia, joule ou caloria, por unidade de massa, grama ou quilograma. Então, vou te dar um exemplo. Para a água, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. O L de vaporização da água é 540 calorias para cada grama. Será que você consegue traduzir esse número aqui para mim? Vem cá. L de fusão, 80 calorias por grama.
Fusão está aqui, ó. Quer dizer que cada 1 grama de gelo a zero, para se tornar 1 grama de água a zero, precisa receber 80 calorias. O L de vaporização é 540 calorias por grama. Tradução: cada 1 grama de água a 100. Para se transformar em 1 grama de vapor a 100, precisa receber 540 calorias. Então vai, me responde mais essa. O que é mais difícil? O gelo derreter, o gelo virar água ou a água virar vapor? Acho que percebeu, né? A água virar vapor. Veja que a proporção é quase de 1:7. Eu preciso 7 vezes, quase 7 vezes mais energia para cada grama. Então esse patamar aqui também não está em escala correta. Por exemplo, se esse patamar, a duração aqui é um ΔT, dura um certo intervalo de tempo, para chegar a uma certa quantidade de energia, ora, para vaporizar eu preciso quase 7 vezes mais energia. Então precisa se passar 7 vezes mais tempo para chegar 7 vezes mais quantidade de calor. Então este patamar tem uma extensão, ΔT', que é aproximadamente 7 vezes ΔT. Sacou? E por fim, cada grama de gelo para virar água, 80 calorias. E cada grama de água para voltar a ser gelo? Você tira essas 80. Então, quanto é o L, a volta de solidificação? Você tira 80 calorias para cada grama. Então, quem sabe um L, sabe o inverso. Se um é positivo, outro é negativo. Não esqueça disso em exercício. Se cada grama de água para virar vapor, 540, cada grama de vapor para voltar a ser água, você tira 540. Só que a volta é vaporização. E quem sabe um, sabe o outro. Tudo bem? Tá bom? Bom, esse é um resumo da parte teórica. O que a gente vai fazer agora é ir para os exercícios, e lá nos exercícios a gente fazer alguns complementos em relação a alguns detalhes da matéria. Tudo bem? Tá pronto? Se eu fosse você, eu faria agora uma pausa, iria lá para os exercícios, tento fazer os exercícios, ou no mínimo, ler os exercícios antes de eu fazer aqui, para você ter um panorama da dificuldade, do tipo de resposta. Tudo bem? Combinado? Eu vou fazer os exercícios no painel, tá bom? Então me acompanhem aqui, ó. O exercício 1 da aula é um exercício importante porque ele lida com uma habilidade importante, que é uma leitura de gráfico. Então está aqui, ó, no painel, ó. Enquanto está aparecendo, eu já vou lendo para você. Fala assim, ó, mentalidade de vestibulando. Um bloco de gelo a menos 20, já chama atenção, esse gelo não está pronto para derreter. Está menos 20, gelo derrete a 0. Menos 20. Se encontra apoiado sobre uma balança de apoio vazado que indica uma massa inicial de 2 kg. No interior de um recipiente termicamente isolado, dotado de um ralo, por onde escorre a eventual água proveniente do derretimento desse gelo. Então tem um aquecedor que libera calor. Quando esse gelo derreter, a parte derretida tem ralo aqui, é vazado e vaza a água, vai embora. Veja que a balança marca o gelo que está em cima dela. O gelo recebe calor diretamente de um aquecedor elétrico de potência P. Então a potência desse aquecedor é P. Considere que 80% dessa potência absorvida, parece o símbolo do Corinthians, 80%
só é absorvida para cá. Então, cuidado, desse P, só 80% de P é absorvida pelo gelo. Aí vem a parte que interessa, ó. Não a parte o que interessa, mas a parte mais difícil da gente traduzir. O gráfico a seguir mostra a indicação da balança em função do tempo. Então vai lá, eu te convido a você pensar comigo. A balança indica o gelo que está em cima dela. Então aqui está dizendo que a balança está marcando 2 quilogramas. Aqui marca 2 quilogramas, 2 quilogramas, 2 quilogramas. Portanto, qual é a conclusão nesse intervalo de tempo? Que o gelo não derreteu. Que se tivesse derretido, a balança ia marcar cada vez menos gelo. Portanto, neste intervalo de tempo aqui, ó, ele mostra para a gente que é a fase de aquecimento do gelo. Isso aqui é aquecimento. De 2 quilogramas de gelo. O gelo estava inicialmente a menos 20. De menos 20 a 0, que é o máximo. Como é que eu sei que foi a 0? Porque eu percebo que neste trecho a indicação da balança começa a cair. Ora, veja que ela chega numa indicação 1,8. Começou com 2. 1,8, a pergunta é, quanto de gelo derreteu? 0,2, que é a diferença. Então, aqui é derretimento de 0,2 quilogramas do gelo. Olha como é difícil interpretar isso no gráfico. Você percebe que começou com 2 e vai 1,8, derreteu 0,2. Está começando a chover. Então esse barulho que você está ouvindo aí é chuva, tá bom? Adote uma caloria 4 joules, calor específico do gelo 6, calor latente 80. Com a potência P. Falei, potência vai cair. O que é potência? Nos problemas de calorimetria. Ora, a potência do aquecedor, a energia que ele fornece na forma de calor. É calor no tempo. Menino, menina, olha, é watt. Está falando que é watt. Watt é joule por segundo. Watt é joule por segundo. Então, comigo. Quem é esse Q? Vamos pensar aqui, ó. Até 60 segundos, o gelo aqueceu e uma parte derreteu. Por que aqueceu é essa expressão que eu vou usar. Porque derreteu é essa expressão que eu vou usar. Então eu vou usar, ó, uma parte foi para aquecimento. Uma parte foi para mudança de estado. Ei, percebeu a sutileza? M aqui é diferente de M', claro. 2 quilogramas foram aquecidos. Só 200 gramas que derreteram. Sobre intervalo de tempo. Bora? Potência. Massa. Eu vou pôr 2 quilogramas ou 2.000 gramas? Quem determina isso é essa unidade aqui, ó. Está escrito grama. Portanto, venha trabalhar em grama. Então ficou 2.000. É essa a massa. Calor específico é do gelo. Estou esquentando gelo. 6. Caloria por grama grau Celsius. Delta θ vai de menos 20 a 0. Então a temperatura final 0 menos 20. É 20. Mas, cuidado, neném. Essa massa aqui, lembra, não são 2 quilogramas, é 0,2 quilogramas, portanto 200 gramas. O L foi dado 80. E o tempo é 60, só que tem um problema. Você consegue perceber o problema antes que eu diga? Entendeu já?
que aqui está caloria. Aqui está segundo. Eu quero joule por segundo. Mas ele já me deu que uma caloria é 4 joules. Passar caloria para joule é só multiplicar por 4. Então o que eu vou fazer? Ó, em vermelho aqui, ó, eu vou multiplicar por 4 e a razão desse 4 é a passagem de caloria para joule. Beleza? Se você fizer essas contas, a potência vai dar 2.400 watts. Portanto, alternativa E. Não. Não. Está vendo? Tinha 2.400, mas não é essa a resposta. Porque essa aqui é a potência que o gelo recebeu. Mas a potência que o gelo recebeu não é a potência do aparelho. Porque ele diz no enunciado que a potência do aparelho é 80%, 0,8, da potência total, da potência P. O que ele quer é esse P aqui, ó. Essa é a incógnita. Se você fizer essas contas, o P vai dar 3.000 watts. Então a resposta correta é esta. Sacou? E eu deixo um para você. Para você fazer com um amigo, só que em época de coronavírus, mandar só via WhatsApp a resolução. Só no computador. Calcule esse T aqui, ó. Um extra para você. Quanto é esse T? Tá bom? Bora? Bora fazer exercício 2? Deixa eu apagar aqui, ó. Dá um tempinho para você ver. Bom, você pode pausar aí, né? Eu não preciso te dar tempo em nada. Deixa eu fazer exercício 2 aqui, ó. Exercício 2 é relativamente simples. Diz assim, ó, isso aqui é Santa Casa. O gráfico apresenta parte da curva de aquecimento de determinada massa de gelo. Inicialmente é uma temperatura de menos 40, até transformar-se em água a 20. Então, ó, o gelo esquentou, mudou de fase, esquentou até 20. As etapas 1, 2 e 3 indicadas ocorrem em intervalos de tempo ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Considerando que a energia necessária para provocar essa transformação tenha sido fornecida por uma fonte térmica de potência constante, que todo o calor fornecido por essa fonte tenha sido absorvido pela massa que sofreu a transformação e que o calor específico é meio do gelo, 1 para a água e o calor latente é 80. Ele quer a correlação entre os intervalos de tempo. Então vamos lá, ó. Na fase 1, na etapa 1, é aquecimento do gelo. Portanto, Q na etapa 1 vai ser M vezes C vezes Δθ. Então, Q na etapa 1 vai ser a massa é M. O C do gelo está aqui, meia. Δθ daqui, aqui é 0 menos 40. 40. Portanto, Q1 vai dar 20 vezes M. M é a massa. Q2, etapa 2. A etapa 2 é mudança de estado físico. Portanto, a relação Q2 vai ser M vezes L. Então, Q2 vai ser M vezes 80. Está aqui, o L é 80. 80 vezes M. E, finalmente, a etapa 3 é aquecimento da fase líquida. Então, Q3 vai ser M vezes C vezes Δθ. Então, Q3 vai ser, a massa é M. Aqui o gelo já virou água, portanto, C é 1. E o Δθ vai de 0 a 20, é 20. Portanto, 20 vezes M. Compare os valores. Eu preciso de 20M
para a primeira etapa, 20m para a terceira etapa. Se eu preciso da mesma quantidade de calor, passa-se o mesmo intervalo de tempo. Portanto, ΔT1 é igual a ΔT3, porque é a mesma quantidade de calor. Mas os dois são menores que a etapa 2, que é a quantidade de calor para a etapa 2. Portanto, menor que o tempo para a etapa 2. É isso que dá a alternativa C. C não, perdão. D. D. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos fazer exercício 3, que é mais robusto. O exercício 3 está aqui, ó. Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação de vapor em água. De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, um furacão produz em média 1,5 centímetro de chuva por dia em uma região plana de 660 quilômetros de raio. Se ele está te dando raio, ele está pedindo para você pensar em uma circunferência. Nesse caso, a quantidade de energia liberada pelo tempo envolvida no processo de condensação, já está falando condensação, é aproximadamente. Π é 3, calor latente, ó, já está te empurrando, calor latente de vaporização, densidade da água, um dia, quanto tempo? Agora, malícia na hora de fazer prova. Primeiro, tudo em watts. Depois, pensa que a rigor você só precisa matar as potências de 10. Porque aqui é 10 a 11ª, 12ª, terceira, a quarta, a quinta. O número a rigor tanto faz. Se eu matar a potência de 10, estou matando o exercício. Então comigo, ó, eu vou virar a folha aqui, ó. Pediu potência em calorimetria é quanto de calor está envolvido no tempo. Ele diz que é problema de condensação. Então é M vezes L sobre ΔT. Gente, o L foi dado. O L, vou buscar aqui, ó. O L está aqui, ó, 2 vezes 10 a sexta. O tempo está aqui, ó, 8,6 vezes 10 a quarta. Então, o L é 2 vezes 10 a sexta. O tempo é 8,6 vezes 10 a quarta segundos. Portanto, o nosso problema é achar a massa. Então, vamos lá, ó. Pensa numa circunferência de 660 quilômetros de raio. Pensa numa espessura aqui de 1,5 centímetro. Isso é o quanto que chove nesse furacão. É a quantidade de água. Como é que eu sei quanto de massa de água tem aí? Eu tenho que calcular o volume. Primeiro, πr ao quadrado. Então vai ser, ó, π, ele fala para usar 3. O raio é 660 quilômetros, eu vou passar para metros. Então é 660 ao quadrado, porque πr ao quadrado. Só que o 10 ao cubo, que é a passagem de quilômetros para metro, também vou elevar ao quadrado. Portanto, dá 10 à sexta. πr quadrado. Vezes a área da base vezes a altura, h. Portanto, eu preciso multiplicar agora pela altura, que é 1,5 vezes 10 a menos 2. Esse é o volume, isso aqui está em metros cúbicos. Como é que eu passo a quantidade de metros cúbicos para quilograma? Pela densidade. Está dado lá que 1 metro cúbico tem 10 ao cubo quilogramas. Portanto, para passar para quilogramas, eu multiplico por 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico. Portanto, a massa vai ser 3 vezes 1,5, 4,5. 660 ao quadrado, vezes. Aqui já tem um 10 à sexta. 10 a menos 2, 10 à quarta. Vezes 10 à terceira, 10 à sétima. Quilogramas. Vou pegar tudo isso aqui e colocar aqui, ó. 4,5
vezes 660, vezes 660, que é o 660 ao quadrado, vezes 10 à sétima. A manha que eu te dou, eu vou falar rápido, ver se você me acompanha. Ó. Eu só quero saber a potência de 10. 4,5 vezes 2 é 9. Como aqui é 8,6, é quase 9. Cortou. 660, vou imaginar que seja 600. 600 vezes 600 dá 36 com 4 zeros. Então é 600, 6 vezes 10 ao quadrado, 600, 6 vezes 10 ao quadrado, dá 36 vezes 10 à quarta, com esse 10 à sétima, 10 à 11ª, com esse 10 à sexta, dá 10 a 17, dá um 10 a menos, dá 10 a 13. Então, por enquanto, isso aqui está dando 36, que é o 6 vezes 6, vezes 10 à sexta. 36 é mais ou menos 3,6. Mais ou menos não. É 3,6 vezes 10. Com 10 à 13ª, dá 10 à 14ª. Mas você fala, mas não é 600. Imagine que fosse 700. Daria 4,9 vezes 10 à 14ª. Como é 660, é qualquer número entre 3,6 e 4,9 vezes 10 à 14ª. Pronto. Vezes 10 à 14ª. Tudo bem? Eu recebi um bilhetinho agora, está escrito assim, Carrilinho, comente o exercício 23 da tarefa. No exercício 23 da tarefa, só para deixar aqui para a gente terminar essa parte. Opa, perdão aqui. Fala assim, olha. Imagine uma moringa. Que aqui tem uma massa M de água. Imagine que pela moringa, uma massa M minúsculo de água evapora. Tudo bem? E essa evaporação, como isso aqui retira energia, lembra, para vaporizar, retira energia, esfria esse sistema de um delta-teta. Como é que você equaciona isso? A quantidade de energia para evaporar, que é M vezes L, vai ser a quantidade de energia que eu vou retirar daqui para esfriar. Mas qual é a massa de água que vai ficar aqui? É a massa emão que eu tinha, descontado da massa eminho que evaporou. Vezes C, vezes delta-teta. Essa é a dica que eu dou para o exercício 23. Espero ter respondido quem mandou aí o bilhetinho mesmo via vídeo. Tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado. Fique aí com a gente. Um abraço.